Saudações, investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário, o RPR11, que nos últimos 12 meses pagou quase 20% de dividend yield. Mas será que ele tem capacidade de manter esse patamar de dividendos para os próximos anos? Bem, é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Mas tá bom, vamos só falar um pouquinho sobre o RPR, que é o Urca Prime Renda, que basicamente ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele tem vários CRIs em carteira, e a gente vai ver que não são só CRIs no caso do Urca, e também o rendimento dele vem caindo muito, como todo fundo de papel, devido à deflação. Ou seja, conforme a gente mostrou várias vezes já aqui no canal, o rendimento de um fundo imobiliário de papel, ele é uma componente de juros mais uma componente de correção inflacionária. Com a deflação, essa correção inflacionária basicamente vai a zero. Então acontece que no caso do RPR, os rendimentos deles estão caindo muito devido à baixa da inflação, mas isso não representa um grande problema para o investidor, como a gente também já mostrou com vídeos aqui do canal. Mas voltando a falar sobre o RPR, ele é um FII de CRI, muito atrelado ao IPCA e ao CDI, e também ele é um fundo imobiliário high yield, ou seja, ele tem muito risco, mas também ele tem um retorno tão alto quanto. E a grande questão é, será que compensa tanto risco para um retorno tão alto assim? Bem, é isso que o investidor tem que avaliar. Mas agora, falando um pouco sobre o fato de ele ser high yield, basicamente o RPR, ele tem operações extremamente arriscadas, mas que pagam muito dinheiro. IPCA mais 12, CDI mais 10, GPM mais 12, realmente é muita coisa. E é questão do investidor avaliar se vale a pena ou não esse risco-retorno. Um outro ponto muito interessante do RPR é que ele é um pouco diferente dos outros FIIs de papel high yield. Como assim um pouco diferente? Se você pegar a carteira do HCTR e a carteira do DEVA e misturar uma com a outra e falar, tá bom, escolhe agora qual FII é do HCTR e qual FII é do DEVA, você não vai saber, porque na grande maioria dos casos, eles têm os mesmos empreendimentos em carteira. Então tem, por exemplo, um loteamento lá, o DEVA tem participação nesse loteamento através dos CRIs, mas o HCTR também. Então, na verdade, eles estão expostos muito à mesma coisa. Então, você ter HCTR e DEVA na sua carteira, na verdade, não é um bom ponto, porque é uma sobreposição. Agora, o RPR é um pouco diferente. Ele já tem operações um pouco mais diferentes das desses dois. E, obviamente, um pouco mais arriscadas também, porque esses dois fundos imobiliários pagam por volta de IPCA mais 10, enquanto o RPR paga IPCA mais 12, o que mostra que ele tem aí um pouco mais de risco. E na verdade o RPR, eu já cheguei a analisar esse fundo lá há muito tempo atrás, na época eu nem tinha canal, e eu cheguei à conclusão que ele tinha um problema gigantesco. E eu acho só interessante comentar isso daqui para mostrar como que ele resolveu esse problema gigantesco que ele tinha no passado. Basicamente aqui a gente consegue ver o patrimônio líquido do fundo, é basicamente o quanto o fundo tem de dinheiro. Você concorda que lá mais ou menos um ano atrás, quando ele tinha por volta de 400 milhões de reais de patrimônio líquido, ele era um fundo muito mais arriscado do que ele é hoje, com 1 bilhão de patrimônio líquido? E por que ele era mais arriscado antes e agora ele é menos arriscado, sendo que ele tem os mesmos CRIs em carteira com os mesmos padrões de risco? Porque agora, com 1 bilhão de patrimônio, ele consegue investir em mais CRIs, em mais empreendimentos. Então, por exemplo, ele tem 36 empreendimentos agora. Então, para ele ter uma falência total, com muitas aspas aí, teria que 36 projetos dar completamente errado. Na época que eu analisei esse FII, lá um tempo atrás, ele tinha muitos poucos empreendimentos, ele tinha menos de 10. Então, na prática, isso era um problema muito grande, porque se um desse um problema, isso representava uma grande parte do fundo. E como a gente pode ver, o fundo ele cresceu muito nos últimos 12 meses e diluiu esse problema. Então tá bom, ele tinha um problema gigantesco de concentração por ser um fundo pequeno, o que é muito comum em todo FII de papel, que é de pequeno tamanho, e acabou sendo aí com o tempo, ele foi crescendo e ele acabou diminuindo esse risco, o que é um ponto muito positivo para o RPR e que fez eu reanalisar ele nesse vídeo daqui. Então a gente consegue ver nesse gráfico aqui, nesses dois gráficos, exatamente o que eu falei. Então conforme o tempo foi passando, ele foi fazendo as suas emissões, ele foi captando mais dinheiro e aumentando o seu patrimônio líquido. E aqui embaixo a gente pode ver o número de operações que ele tinha, ele começou com 5, foi para 7, aqui foi quando eu analisei o fundo, ele tinha por volta de 10 a 13. E aí depois ele foi fazendo novas emissões e aumentando o número de operações, o que foi diluindo o risco, e o que é um ponto muito positivo. Então, conforme a gente pode ver aqui, que essa é a tabela de todos os investimentos que o fundo faz, de todos os CRIs, de debentures e de DFIB que ele tem, a gente consegue ver que só tem 3 empreendimentos, esses 3 maiores, que ele tem próximo a 10% do patrimônio. Eu particularmente não gosto de que o fundo imobiliário de papel que eu invista tenha mais de 10% do patrimônio em um determinado empreendimento, eu acho isso um pouco arriscado.
No caso do RPR, isso acontecia muito lá no passado. Se eu não me engano, naquela época ele tinha um empreendimento que ele tinha 26% à disposição, o que é algo realmente muito, muito grande. Agora com 11, com 9, é uma coisa mais aceitável. E com o tempo, conforme ele for fazendo novas emissões, ele vai conseguir diluir isso daí e chegar a um patamar próximo a 5 a 3% por empreendimento, por CRI, o que é aí um ponto muito, muito, muito saudável, na minha opinião. E vale um ponto importante destacar que o RPR ele não tem só CRIs em carteira. Ele tem também várias debêntures e alguns DEFICs. E qual que é a diferença da debênture e do DEFIC para o CRI? Basicamente não é tanta diferença assim. O CRI, ele tem tipo um esqueleto pronto já. Por legislação, ele tem que seguir algumas regras. A debênture, por exemplo, não. A debênture é um acordo de acionista. Então tem uma pessoa querendo te dar crédito, que seria no caso do RPR, e tem uma empresa. Quem decide as normas de como vai ser feito isso são os dois e ponto final, não tem nenhuma regra prévia. Algo que não acontece com o CRI, que tem várias regras prévias que precisam ser seguidas. Então, na verdade, uma debenture é a mesma coisa que um CRI, só que com mais liberdade para a gestão e para a pessoa que está pegando esse crédito poder dialogar os termos. Então é um ponto bem interessante aí, exige um pouco melhor de expertise da gestão, porque tem mais chance de dar errado uma debenture, caso a gestão tenha feito uma negociação errada, mas acredito que não seja o caso do RPR, que vem ao longo de todo o tempo da sua história, que não é muito grande, mas vem tanto fazendo um bom trabalho, e não tem aí muitas críticas que possam ser feitas a esse fundo imobiliário. E como a gente pode ver aqui, atualmente está vivendo um momento de deflação, onde essa componente inflacionária dos rendimentos dos FIIs de papel acaba caindo. Se você nunca ouviu falar sobre, eu vou indicar um vídeo no fim desse daqui que fala exatamente sobre isso, mas voltando aqui ao nosso vídeo sobre o RPR, a gente consegue ver que todos os CRIs, as debêntures, os DEFICs que ele tem em carteira são protegidos contra a deflação. Ou seja, por mais que aconteça uma deflação, o juros não vai ser negativo, ou seja, os juros que ele está pagando vai ser aquilo lá e ponto final. E a gente pode ver que na verdade, então ele tem muitos empreendimentos em loteamento e multipropriedade, o que é o normal de todo fundo imobiliário high yield, porque não tem muito como fugir disso. São os segmentos onde tem maior risco, logo também são os segmentos onde tem maior prêmio. E como a gente pode ver aqui, ele está bem diversificado em várias regiões do país aí, em vários estados. E agora a gente te pergunta, quanto que você pode ganhar investindo no RPR? E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes disso, se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação, tá bom? Mas agora falando, quanto que você realmente pode ganhar investindo no RPR, a gente tem que ver a taxa média dos empreendimentos que ele tem, dos CRIs, das debêntures. E a gente consegue ver que ele tem uma taxa média de IPCA mais 12,3, um pouquinho menos do que isso, e CDI mais 10. E também tem IGPM mais 12, eu tive que colocar aqui, porque quem fez essa conta fui eu. No fim da história a gente vê que na maioria do fundo imobiliário, ele corrige a IPCA mais 12,3, um bom pedaço a IPCA mais 10 e um pedaço a IGPM mais 12. Mas aí um grande problema que muita gente acha é que realmente vai ganhar esse valor. Então realmente vai achar que vai ganhar IPCA mais 12,3%, que vai ganhar CDI mais 10. E na verdade não é bem assim, porque ele tem uma taxa de gestão considerável. Então imagina que você tem um fundo imobiliário qualquer lá e esse fundo imobiliário rende 8% ao ano. Se ele tem 1% de taxa de gestão, você só vai receber 7% de rendimento. Muita gente não tem essa ideia de como que a taxa de gestão e de performance afeta o rendimento final. É exatamente dessa forma. Então a gente pode ver aqui que ele tem uma taxa de gestão e administração relativamente um pouco maior do que a média, mas está tudo bem, é um fundo que tem um risco maior do que a média também, então é normal que ele tenha uma taxa de administração maior, mas ele também tem uma taxa de performance bem grande, que é 20% do que exceder IPCA mais 7% ao ano, o que é uma taxa bem salgada, apesar de que é menor do que outros fundos imobiliários, como o HCTR e o DEVA, que cobram 20% do que exceder IPCA mais 6. No caso do RPR, ele cobra sobre o que exceder IPCA mais 7, o que aí é um pouco melhor para o investidor. Então, na realidade, você não vai receber tudo isso que ele está prometendo como rendimento, porque boa parte disso vai para a taxa de gestão e de performance. Apesar disso, existe um dividendo mínimo que você vai receber com o RPR. E por que existe esse dividendo mínimo? Porque ele conseguiu brindar os seus CRIs da deflação. Ou seja, por mais que você tenha uma inflação de zero ou até negativa, você não vai receber menos do que 97 centavos ao mês, o que é um ponto muito interessante e dá uma tranquilidade para o investidor, porque mostra que ele é um fundo imobiliário que está pagando muito bem. E vale só destacar também que esse fundo imobiliário
imobiliário vem sendo negociado em linha com o seu valor patrimonial, o que mostra que é um ponto interessante para entrada, mas não um ponto tático, como por exemplo o DEVA, que está sendo negociado a 10% abaixo do patrimonial, por exemplo. E um outro aviso muito importante é que ele é um fundo imobiliário high yield, ele tem muito risco, então não vai meter 10% da carteira de URPR, né, caramba? Tem aí 3, 4% no máximo, 5%. Não passa muito disso não, porque ele é um fundo com muito risco, você não pode exercer aí uma grande quantidade dele em carteira, porque aí começa a ficar um pouco perigoso para você, tá bom? E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria de recomendar para vocês 2 vídeos que a gente fala sobre a deflação e o efeito disso nos fundos imobiliários de papel. Gente, esse vídeo vai chegando para fim e muito obrigado a todos.